esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Mas cada um que assiste o nosso programa tem que lembrar que os nossos programas não é uma introdução, é uma aula. Então a pessoa tem que ter paciência de assistir a aula. Então é bem simples assim, para qualquer informação, instrução, para qualquer advertência, a pessoa tem que ter uma sequência. Então esse é o nosso trabalho. Então nós sempre estamos dando o começo, o meio, o fim. Não é somente uma introdução. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Salvador. O Salvador todos nós conhecemos a cruz do Salvador. Em todos os lugares que nós vamos, vemos as cruzes do Salvador. Pode ser na festa, pode ser numa sala de reunião, nas igrejas. E é bem importante assim. Agora, o que o espírito humano precisa de lembrar é assim, que ele não tirou os pecados do mundo. Ele veio para abrir de volta o caminho para a pátria do espírito. O comportamento dos seres humanos, valorizando muito as coisas da matéria grosseira, então distanciou do natural. Então ele veio para essa finalidade. Então as dificuldades que ele teve, então é bem importante assim, porque as tentações que ele sofreu, ele então recebeu a informação assim de que se ele parasse de orientar, então ele não morreria. Mas ele não teve medo da morte. Então a morte de Jesus na cruz do Salvador é para essa finalidade. Com a sua confiança, com a sua coragem, então ele selou a verdade na terra. Então essa verdade cada um tem que lembrar assim, que tem um ensino que fala assim que ninguém vai ao Pai a não ser através do Salvador. Quer dizer assim, que nós temos que conhecer os ensinos, estudar o livro na luz da verdade. Tem que lembrar assim de uma frase bem importante que ele disse, que ele não veio contestar a lei, ele veio confirmar. Junto com esta confirmação, ele também trouxe muitas informações boas, como aquilo que nós plantamos, aquilo que nós vamos colher. Então, nós sabemos assim que quando nós não pensamos coisas boas, tem a consequência. E quando a pessoa vai caminhando na vida, ela vai observando assim que quase que imediato ela percebe o jeito que ela estava pensando, o descuido que ela teve, tem uma consequência. Então a pessoa está trabalhando ali com um instrumento e ela descuidou com os seus pensamentos, ela tem um susto. Então quer dizer assim, a consequência quase que é imediata hoje para nós. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, que o Salvador veio trazer a possibilidade de voltar para o paraíso. Tirar os pecados está na lei da criação. Aquilo que plantas, aquilo que vai colher. Aquilo que a pessoa fez é aquilo que ela vai receber. A bondade do Criador, a pureza que ele teve, que ele tem. Então, a maldade vinha até ele e resvalava. Não o atingia. Mas essa maldade também tem a astúcia, porque utilizou dos próprios seres humanos para incriminá-lo. E é bom a pessoa ir lembrando assim, né? Que ele foi colocado na cruz, ele foi trocado por um ladrão. É isso que é o mais grave assim. Então nós aceitamos as coisas ruins e largamos as coisas boas. A bondade dele, então tudo que ele sofreu, porque teve sofrimento físico. E esse sofrimento físico fez com que também ele não tirasse os pecados do mundo. Então, ele possibilitou abrir de volta o caminho do paraíso. Então, cada pessoa tem que lembrar que aquilo que ela fez é aquilo que ela vai ter que colher. Existem coisas muito boas assim, né? Quando a pessoa tem uma compreensão verdadeira e procura viver de acordo, então ela é beneficiada.
Isso é físico, porque uma situação difícil que uma pessoa passa, a compreensão que ela teve, ela fala que ela teve uma mudança dentro dela e aquela situação que ela sofreu, ela não quer para nenhuma outra pessoa. Então, em casos assim, um passado pode ser redimido. É isso que nós precisamos de entender. Para redimirmos um passado, tem que ser com uma vontade verdadeira, com uma pureza verdadeira. E não tem uma maneira diferente. O que nós temos, os seres humanos, é muita acomodação. Que nós aceitamos oração, que nós compramos oração, e que nós vamos vivendo assim, que como se não precisasse de pensar. Mas aquele que tem uma profissão e quer ter um progresso naquela profissão, ele então vai organizando a sua vida e ele vai tendo um aprofundamento. Bem simples assim da gente observar pessoas que trabalham com manutenção. Aqueles que vão trabalhando e vão tendo um aprimoramento, vão acompanhando a nova tecnologia que vai saindo, ele vai continuando a ter o trabalho. Aquele que acomodou num período anterior, ele vai ficando com aquelas máquinas antigas. Porque depois, aquele que tem aquela máquina antiga, como vai dando muita manutenção, ele então substitui por uma nova. Aquele perdeu a oportunidade. Na vida interna, se nós não fizermos um trabalho de nós nos aprimorarmos com os ensinos, precisamos de lembrar assim, não é melhorar os ensinos trazidos, é melhorar os conceitos que nós recebemos. Se não fizermos um trabalho assim, de ter uma melhora dentro de nós, então a gente vai ficando com os conceitos anteriores. Então aquela bondade do Criador de possibilitar assim que a pessoa tenha a oração, porque através da oração ele vai vendo o procedimento que ele precisa de ter com ele. Então não é ter um procedimento no relacionamento externo da vida, é de ter um procedimento consigo, a maneira que a pessoa precisa de ter para ela mesma. O Salvador, o Redentor, a bondade do Criador de mandar o Salvador nos auxiliando, de abrir de volta o caminho para o paraíso, as transgressões que o espírito humano cometeu. Então eles mesmos, nós mesmos, fechamos o caminho de volta. Então, devido ao fato de algumas centelhas espirituais terem ainda o anseio verdadeiro, então foi permitido a vinda do Filho de Deus. Então nós teríamos que conhecer as profecias, conhecer as realizações, porque tem ensino que nos orienta que a vinda do Salvador viria. E nós sabemos assim que épocas anteriores a vinda do Filho do Homem também antecedeu para um determinado povo numa época anterior. Mas na vinda do Salvador, ele vendo o comportamento que os seres humanos estavam tendo, ele viu que era necessário a vinda do Filho do Homem. E é bem importante assim, porque as limitações que nós temos, nós não fazemos um trabalho de nos aprofundarmos nos ensinos. É isso que a pessoa precisa de lembrar, porque o conhecimento que uma pessoa tem, esse conhecimento é daquela pessoa. Se ele descuida, ele passa a transmitir esse conhecimento de maneira aliciadora. Então ele vai fazendo um trabalho que convém a ele. Nós tínhamos que ter esse cuidado na nossa vida, de todo o trabalho que nós fizermos, nós procurarmos viver de acordo com esse trabalho. Porque se a pessoa não vive de acordo, aquele que tem um pouco de conhecimento, ele torna-se mais responsável do que aquele que não tem nenhum conhecimento. Então as responsabilidades elas vão tendo uma acentuação à medida que a pessoa vai tendo um aprofundamento. Então o descuidar é da responsabilidade individual. Então as coisas de matéria grosseira, a pessoa tem que ter muito cuidado,
porque é coisa bem simples assim, né? Amar o filho a mais, amar a companheira a mais, tem um tanto, tem um limite. Amar o trabalho a mais, amar os seus descendentes um tanto a mais. Então tudo isso é de matéria grosseira. Então aquela condição bem importante de confiar nos ensinos, de saber assim da proporção. Então o Salvador, o Redentor, ele veio abrir de volta o caminho para o paraíso. Então as referências que existem, a pessoa precisa de ser muito cuidadosa, porque toda época nós ouvimos falar da justiça. E a justiça, a pessoa sabe assim, que é um equilíbrio em todas as funções. Quer dizer, se excedeu, transgrediu. Aquela condição bem importante que apresenta, anteriormente tinha a balança com 2 pratos. Quer dizer assim, o equilíbrio. Se nós trabalharmos com o equilíbrio, não valorizando a mais as coisas de matéria grosseira, então nós temos a condição de ter uma assimilação melhor dos ensinos. Então, toda época, a pessoa tem que lembrar assim, que o livro Na Luz da Verdade é uma referência. Se a pessoa descuidou, ela precisa de lembrar assim, que aquele que descuidou, a culpa é dele. E a gente vai observando assim, em uma casa que tem uma criança pequena, aqueles tutores que são responsáveis ali, eles estão sempre de olho com aquela criança. Se eles descuidam e a criança faz um ato que não poderia ser feito, normalmente eles ficam irritados. Eles não ficam irritados com a criança, eles ficam irritados com eles mesmos, porque eles descuidaram da responsabilidade que eles tinham. Então, voltar para a pátria do espírito é bem importante assim. Voltar, a pessoa tem que ter o conhecimento, tem que ter a maneira de poder voltar para a pátria do espírito. Então o esforço é necessário. Toda época a pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela mesma. O Salvador, o Redentor na cruz, aos milhares nós vemos essas cruzes, em todas as épocas da vida de uma pessoa tem a referência dessas cruzes. Então a pessoa tem que lembrar que também as cruzes que são colocadas nas igrejas não é a cruz do Salvador. A cruz do Salvador tem os 4 braços iguais, então a gente tem que lembrar que para voltarmos nós tínhamos que ter todo um conhecimento. Então o Salvador nos trouxe as informações, as orientações, a maneira que nós precisamos de ter. E aquela condição bem importante assim, que ele só trouxe uma oração, que é o Pai Nosso, justamente porque os discípulos queriam viver de acordo com os ensinos. Então o Pai Nosso está toda uma caminhada da vida que a pessoa necessita. Então cada um tem que fazer o trabalho com ele mesmo. Voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar assim. Quando vai fazer uma viagem, a pessoa pode providenciar essa viagem mais próximo do dia da realização da viagem. Ainda terá possibilidade de realizar aquela viagem. Mas nós, para conhecermos os ensinos, é a vida toda. Então não é no último instante, não é numa época longínqua, é na maneira que nós precisamos para nós mesmos. A responsabilidade é sempre individual. Então a pessoa precisa de ser muito cuidadosa. Para voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar que é a vida toda. Porque se nós vamos descuidando, nós vamos distanciando. E esse distanciamento foi necessário à vinda do Filho de Deus. Quer dizer que o Salvador, a vinda dele só foi necessária porque nós distanciamos do caminho. E é bem interessante porque não é naquela época que o Salvador esteve aqui que estávamos distanciados do caminho. É agora. Porque mesmo os chamados seguidores do Salvador não conhecem os 10 mandamentos. Então a pessoa pensa assim que ela tem um comportamento,
ela vai observando assim que no aprofundamento de uma oração, ela não tem esse conhecimento. Num aprofundamento dos 10 mandamentos, ela também não tem esse conhecimento. Então o Salvador, o Redentor, é essa condição. A vinda dele só foi necessária porque nós distanciamos do natural. Quer dizer que a vontade do Espírito é voltar para a pátria do Espírito, que é aquela condição bem importante, né? De voltar à origem. É como, por exemplo, aqueles peixes voltam para a região em que eles nasceram, por isso que existe a Piracema. Então, o espírito humano tem essa necessidade de voltar para a região de sua origem. Se nós vamos nos emaranhando com costumes e não vamos tendo um aprofundamento nos ensinos, não teremos a condição de voltarmos. É isso que cada um precisa de lembrar. Então, para voltarmos para a pátria do Espírito, é conhecendo os ensinos a vida toda. E tem que ter aquela responsabilidade. Mesmo tendo um conhecimento e não vivendo de acordo, então a pessoa não terá a possibilidade de voltar. Porque a responsabilidade, aquele que é responsável por um setor no lugar que ele trabalha, se ele descuida com a manutenção daquele setor, então ele não serve para continuar com aquela responsabilidade. Então o aprofundamento nos ensinos é o mesmo procedimento. O Salvador, a vinda dele, então muitos acham assim que é para tirar os pecados do mundo. Não, a vinda dele foi abrir de volta o caminho para a pátria do Espírito. O tirar o pecado é aquela condição, é a própria pessoa é que tem que fazer o trabalho de arrumar a sua vida pela transgressão que ela cometeu. O Salvador, o Redentor, é bem importante assim porque os ensinos que o Salvador trouxe, ele não tirou das religiões. As religiões que apresentam uma verdade sempre vão encontrar ensinos. Então cada um tem que lembrar assim, que não é somente na igreja cristã que as verdades atuam. Então aquele que trabalha com a verdade, ele terá a oportunidade de voltar para a pátria do Espírito. Então o Salvador, ele não veio tirar os pecados do mundo, ele veio abrir de volta o caminho para os espíritos humanos voltarem para a pátria do Espírito. Todo um caminho que uma pessoa fez, se transgrediu, ela tem que voltar naquele caminho. E fica bem fácil assim da gente ir observando assim, as crianças na escola já em tamanhos maiores, então transgridem ali, um transgride e os outros acompanham aquela transgressão, então os pais são notificados. E muitas vezes aquela criança tem que fazer um relato, um bilhete, pedindo desculpa, retratando do comportamento que teve, e os pais têm que assinar aquele bilhete. Quer dizer assim, a criança transgrediu, ela agora tem que redimir a transgressão dela. Então, na nossa vida interna, nós tínhamos que ter essa naturalidade assim, de saber que o Salvador não veio tirar os pecados do mundo. Ele veio abrir de volta a possibilidade do espírito humano voltar para a pátria do Espírito. Então, é nessas pequenas coisas é que nós tínhamos que ter uma naturalidade interna de perceber o procedimento que cada um precisa de ter. E esse procedimento, a pessoa tem que lembrar que tem que ser a vida toda. Se a pessoa tem uma capacidade numa atividade, se ela executa bem e se ela é muito atenciosa, ela é sempre lembrada pela capacidade dela na execução daquela atividade. Na nossa vida interna, nós tínhamos que ter essa mesma condição, da maneira que nós estamos compreendendo. Nós temos que lembrar assim, que a vida é sempre individual. É só observar assim a vida dos nossos avós, depois a vida dos nossos pais. Nós vamos percebendo assim que é individual. Então, a vida daquele avô já não faz mais parte com a vida dos seus netos,
já tem um distanciamento. Muitos ficam muito felizes quando chega um neto, mas se entrarmos dentro do aprofundamento, se não for para as coisas de matéria grosseira, aquele avô não tem nenhuma significação. Porque nós sabemos assim que muitas vezes eles não querem, esses novos que estão com os filhos, que recebam interferência de fora. Eles mesmos querem ter o trabalho de dar para aquele filho o conceito que eles têm da vida. Mas esse trabalho a pessoa tem que lembrar assim, que a transmissão dos conceitos tinha que ver se a pessoa melhorou o conceito que ela recebeu. Então, normalmente é um procedimento de desvalorizar aquilo que recebeu, mas a pessoa não trabalhou em ter um conceito novo, em melhorar a sua compreensão. Então, o desenvolvimento que existe na matéria grosseira não é um desenvolvimento interno. O Salvador, o Redentor. Então, o trabalho de compreender os ensinos, nós tínhamos que verificar que anteriormente, na época do Salvador ainda, existia um trabalho de uma pessoa conversar com a outra sobre os ensinos. Então, a referência dos que os velhos profetas trouxeram, como uma pessoa está entendendo aquelas informações. Então, os debates eram da maneira que a pessoa entendia. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, caminhar no caminho que Jesus trouxe, abrindo de volta o caminho para a pátria do Espírito, nós temos que conhecer. E isso é a vida toda, a pessoa ir compreendendo, porque aquele que tem o conhecimento, ele vai verificando assim que tem muitas partes dos ensinos que ele ainda não entende. Isso ele vai entender através dos estudos. Então, toda época, a pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela. Nós tínhamos que lembrar assim, que através da acomodação, nós vamos aceitando as coisas. E é bem importante, porque em épocas anteriores, quando se reuniam pessoas, então sempre tem aqueles que fazem relatos que não são verdadeiros e relatam como se aquele fato fosse verdadeiro. Uma ou outra pessoa percebe na entonação da voz. Então, aqueles que dirigem as igrejas estão sempre trabalhando para ter a quantidade de fiéis. Dificilmente trabalham para mostrar o caminho é individual e que ele é que tem que caminhar. E que o Salvador não criou nenhuma religião. É isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós. E nós vemos assim que tem um ensino bem importante que fala assim que quando a pessoa quer alguma coisa, ela tem que fechar a porta do seu quarto. Quer dizer que a pessoa precisa de entrar num procedimento de ir vendo aquilo que ela precisa. Isso é toda a época da nossa existência. Então, para melhorarmos ou para receber aquilo que nos falta, a pessoa tem que fazer uma avaliação se ela tem um merecimento. É isso que nós precisaríamos de perceber. Como é que nós fazemos para melhorarmos? O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa orientação. Aquela condição do Salvador, do Redentor, em todos os lugares nós vemos a cruz do Salvador, mas precisamos de lembrar que a cruz que são utilizadas nos templos, nas salas de reuniões, não é a cruz do Salvador. Aquela cruz já era utilizada antes do nascimento do Filho de Deus pelos romanos. Então, a cruz do Salvador, ela tem os 4 braços iguais. É isso que cada um precisa de entender, para voltarmos para a pátria do Espírito através do trabalho que o Salvador fez de abrir de volta o caminho para a pátria do Espírito. É a vida toda a pessoa aí tendo o aprimoramento, porque tem um ensino que fala assim, que só vamos para o caminho da luz se nós entendermos. Esse caminho, ele é individual. Então, aquela necessidade da vinda do Salvador
foi justamente isso, para fazer a diferença das coisas de matéria grosseira e das coisas que o espírito necessita. A pessoa tem que lembrar assim, que tem dois tipos de riqueza. Aquela riqueza que possibilita a pessoa ser solitária e não ser triste. E tem a riqueza que é voltada para fora, que precisa de encontrar-se naquela condição de muitas reuniões. E quando tem muitas reuniões, a pessoa sabe assim que muitas vezes muitos falam ao mesmo tempo e nessas reuniões tem muitas coisas que entorpecem. Então, para a pessoa voltar para a pátria do espírito, a primeira coisa que ela tem que ter é lucidez. E a lucidez é a vida inteira a pessoa trabalhando com ela, porque ela tem que aprender a conhecer os ensinos e ela tem que trazer os ensinos para dentro dela. Então a referência que fala assim que viver de acordo é essa condição bem importante. A pessoa tem que conhecer os ensinos e procurar vibrar de acordo com os ensinos. Então a referência que nós conhecemos, né, do Salvador, do Redentor, é essa bem importante assim, que ele abriu de volta o caminho para o paraíso e ele não tirou os pecados do mundo. Cada um é que é responsável pela sua maneira de ser, pela sua conduta. Cada um é que tem que fazer um trabalho com ele mesmo de como ele se encontra assimilando as informações. E é a vida toda. Porque tem aquela referência assim, se a pessoa não tem um tempo para dedicar, para fazer uma reflexão sobre o terceiro mandamento, então ela não tem uma serventia. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. Se a pessoa fica ausente das suas funções um período maior, quando ela volta, se passou por uma atualização, ela se encontra desatualizada. Se não passou por uma atualização, trabalhando com o mesmo sistema anterior, ela se encontra numa condição de mais limitada. Então a movimentação para voltarmos para a pátria do espírito é nos esforçando, porque quando a pessoa movimenta, dentro dela ela fica mais atenta. Isso fica bem fácil assim de observar para a vida de matéria grosseira. As referências que nos apresentam na matéria grosseira tem uma limitação. Então cada um é que tem que fazer o trabalho para ver as referências que ele necessita para ele mesmo. E é bem importante assim, porque quando uma pessoa procura ter um desenvolvimento e assimilar uma informação, quando surge uma dúvida, ele pode fazer uma pergunta. Se a pergunta é bem feita, antes dele terminar a pergunta, ele já tem a resposta. É isso que cada um precisa de entender. Então, para nós voltarmos para a pátria do espírito, nós temos que ter esse mesmo procedimento. Procurar ter uma compreensão correta e os ensinos, a pessoa tem que lembrar que ela tem que vivenciar esses ensinos e a maneira que ela vivencia tem que ser uma maneira que possibilita a ela uma segurança interna. Essa segurança quer dizer assim, ela se encontra firme e definida. Então aquele profissional que trabalha naquela atividade, ele tornou-se profissional porque ele conhece os detalhes daquele funcionamento daquela profissão que ele tem. Para nós termos uma segurança interna, é o mesmo procedimento. Nós temos que ter uma segurança interna com as informações. E é bem importante assim, porque se a pessoa tem a informação, mas se ela não está irradiando de acordo com a informação, então não tem nenhuma utilidade. Então precisamos de desenvolver uma maneira de irradiarmos de acordo com as informações. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição. O Salvador, o Redentor, ele veio trazer de volta a possibilidade do espírito humano voltar para a pátria do espírito, tirar os pecados do mundo. Cada um é que tem que fazer o trabalho para limpar as suas vestes. Estuda o livro Na Luz da Verdade.